Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 13 de novembro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Sobe para 20 o número de mortes em acidentes de trânsito em Blumenau neste ano. Macaco é resgatado em situação de maus tratos no bairro Tribés. Tutor foi preso. Ministério Público investiga desmatamento em área de preservação na Vila Itopava. Cervejaria desiste de recurso e abre caminho para nova operação na Praça Hercílio Luz. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias devem ser de variação do tempo em Blumenau, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã, o dia deve ser marcado pela variação de nuvens e aberturas de sol, com possibilidade de chuva fraca e isolada a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. Já no sábado, o sol volta a aparecer entre nuvens e a temperatura sobe gradualmente ao longo do dia. Há chance de chuva fraca nos extremos do dia. Já no domingo, o tempo começa com sol e variação de nuvens, mas a partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas e risco de temporais isolados. A Polícia Civil de Blumenau prendeu hoje um homem em flagrante pelos crimes de maus tratos e uso de documento falso. A ação, realizada em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente, foi no bairro Tribés, após denúncias de manutenção irregular de um animal silvestre. No local foi encontrado um macaco prego em condições precárias, sem água nem alimento, e com ferimentos pelo corpo. O suspeito apresentou uma nota fiscal falsa da suposta compra do animal. As investigações continuam para apurar possível esquema de comércio ilegal de animais silvestres. Um jovem de 23 anos morreu nesta quarta-feira vítima de acidente de trânsito aqui em Blumenau. Luiz Eduardo Scos estava de bicicleta quando colidiu com um carro na rua 7 de setembro. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento foi realizado nesta tarde. Foi o 20º óbito por acidente de trânsito registrado neste ano no perímetro urbano aqui da cidade. O primeiro envolvendo ciclista. Outras 17 mortes foram em acidentes envolvendo motos e 2 por atropelamento. Motoristas devem ficar atentos às alterações no trânsito da cidade nos próximos dias. Amanhã, sexta-feira, será refeita a aferição do controlador de velocidade da Rua São Paulo, próximo ao número 2001. O início da verificação está marcado para as 9h30 da manhã e deixa uma das pistas interditada no local. Já amanhã à tarde, a BR-470 será interditada por 1 hora no bairro Salto do Norte para a sequência da obra de duplicação. A rodovia será fechada no trecho próximo à empresa Volvo Caminhões, entre 2 e 3 horas da tarde. Em caso de chuva, o trabalho pode ser reagendado. E no sábado, trechos das ruas Antonina e o William Stedel, na Itopava Norte, serão interditados por volta das 6 horas da tarde. O motivo será a cerimônia de inauguração das luzes natalinas da Casa Iluminada.
A 13ª Promotoria de Justiça de Blumenau instaurou um procedimento para apurar uma denúncia feita pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ito de Souza, sobre possível supressão de vegetação em área de preservação permanente na Vila Itopava. Segundo o Ministério Público, o caso pode configurar infrações à Lei de Crimes Ambientais. A denúncia aponta que o desmatamento teria ocorrido por ordem do então intendente distrital para o alargamento de uma via que dá acesso a um imóvel particular com uso de maquinário público. O Ministério Público determinou vistoria da Secretaria do Meio Ambiente em até 20 dias e também abriu um inquérito cível para apurar o possível uso indevido de veículos e equipamentos públicos. Consumidor, vai comprar um carro usado? Então tome alguns cuidados. Verifique se não existe débitos de PVA e de DPVAT, o seguro obrigatório. Peça ao vendedor o certificado de registro do licenciamento do veículo, bem como o certificado de transferência, que deve ser datado, preenchido e estar com a firma reconhecida no cartório. Antes de fechar o negócio, peça que um mecânico de sua confiança faça uma minuciosa verificação no veículo, especialmente em relação a possíveis batidas, condição do motor, parte elétrica e pneus. Fique de olho e evite incômodos. Conheça seus direitos, pratique o consumo consciente. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. O Hospital Universitário da FURB deve começar a atender a população na próxima segunda-feira pelo SUS. O pronto atendimento adulto vai funcionar 24 horas por dia. A previsão é que o centro cirúrgico comece a funcionar em dezembro. O espaço também vai servir de apoio para estudantes dos cursos de saúde da universidade. A cervejaria Balbúrdia desistiu de recorrer da licitação para concessão do restaurante na Praça Hercílio Luz, no Centro Histórico de Blumenau. Com essa decisão, a Macan Longebar, vencedora da disputa, deve ser oficializada como nova concessionária no espaço onde funcionava a Tapioca. A empresa representa a cervejaria alemã Hofbrauhaus, que terá ali sua segunda unidade no Brasil. Em nota, a Balbúrdia afirmou não ter se sentido confortável com a condução do processo. A Câmara de Vereadores de Blumenau realizou uma audiência pública para discutir a violência contra servidores municipais. O encontro reuniu parlamentares, sindicatos e profissionais de diversas áreas com o objetivo de construir medidas de prevenção e proteção. A iniciativa destacou o aumento dos casos de assédio e agressões sofridas por servidores. Entre os encaminhamentos está a recomendação para que a Prefeitura elabore um protocolo municipal de atendimento humanizado com acolhimento psicológico, apoio jurídico e campanhas de valorização do servidor público. A seguir vamos falar sobre a saúde do homem e a importância da campanha Novembro Azul. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP.
Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR 470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com o médico urologista Luciano Prau. Nós vamos falar sobre a saúde do homem e a importância da campanha Novembro Azul. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. Estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas das pessoas, né? Eu acho que é tão importante a gente poder esclarecer as dúvidas, trazer informação para que o homem perca o preconceito e comece a procurar o médico. O que é essa campanha Novembro Azul, doutor? O Novembro Azul é uma campanha de marketing que é um case de sucesso. Ela foi originada em 2003. Onde 2 amigos se reuniram para fazer alusão às doenças do homem, principalmente ao câncer de próstata, e deixaram o bigode crescer, e isso acabou se espalhando nesse grupo de amigos e pelo mundo. E hoje o Novembro Azul é um mês dedicado, né, a gente falar, explicar e conversar sobre a saúde do homem. E quando a gente fala em saúde do homem, o câncer de próstata é o que mais se divulga, mais se busca. Pelo quê? É pelo preconceito do homem fazer o exame?
Eu acho que não só pelo preconceito, mas principalmente porque o câncer de próstata não dá sintoma. Então, aquele homem que espera ter sintoma para procurar o médico está cometendo um grande erro. Então, ele está perdendo anos de vida para poder, né, diagnosticar uma doença. Então, assim, quanto mais cedo nós diagnosticamos o câncer de próstata, melhor. E uma doença que não dá sintoma, nós precisamos procurar ativamente o médico, fazer os exames para que a gente possa ter esse diagnóstico o mais cedo possível. E quais são os exames indicados, né, precocemente, para se acompanhar aí o desenvolvimento da próstata? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a partir dos 50 anos todos os homens sejam submetidos ao exame de PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque. Esse é o início para que a gente possa estabelecer se esse paciente tem ou não tem a possibilidade de ter um câncer de próstata. Se esse paciente tiver essa possibilidade, tiver alteração no exame de sangue, no exame de toque, daí nós temos outros exames. Nós temos a biópsia de próstata, que vai realmente confirmar se aquela célula é uma célula maligna que precisa de tratamento ou não. Então, a partir dos 50 anos, o homem tem que procurar o médico, se tiver histórico familiar, aos 45 anos, porque isso aumenta muito a chance de ter o câncer de próstata. Pelo que o senhor vê no consultório, doutor, o homem só chega quando ele tem algum sinal. O senhor disse que é uma doença silenciosa. Quando ela chega a dar um sinal é porque já está num estágio mais avançado. E é só ali que os homens costumam procurar o médico? Ainda existe muito isso, né? O homem, ele tem culturalmente essa característica de só procurar o médico quando tem algum tipo de sintoma. E aí que é o grande erro. Nós temos que mudar essa cultura do homem para que ele procure o médico com antecedência. Então, os sintomas, eles muitas vezes não existem. Então, procurar o médico só quando tem sintomas, isso ainda acontece muito, infelizmente. E o grande problema de só procurar o médico quando se tem sintomas é que nós vamos fazer o diagnóstico de uma doença já avançada, uma doença onde a possibilidade de cura já não é mais a mesma que se nós descobríssemos ela lá no comecinho, quando a chance de cura gira em torno de 90% a 95% dos casos. Quais são os principais fatores de risco, doutor? Isso é muito importante a gente comentar. Primeiro, a idade, né? É uma doença que afeta principalmente homens a partir da 6ª década de vida, ou seja, com mais de 60 anos. Mas não quer dizer que não vai acontecer em pacientes mais jovens. Eu já tive pacientes de 38, 39 anos com câncer de próstata. Além da idade, o histórico familiar é muito importante. Se a gente tem um parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata, nossa chance é 3 vezes maior de ter câncer de próstata também. E se nós temos 2 parentes, a chance aumenta para 6 vezes. Então, o histórico familiar, a idade, as características próprias da pessoa, se é uma pessoa que tem bons hábitos de vida, se pratica atividade física, se tem uma alimentação saudável, ela vai ter menos chance de ter a doença. E também muito importante para as pessoas afrodescendentes. Nós sabemos que as pessoas com afrodescendência, elas têm um câncer mais agressivo e mais precoce. Ou seja, aquelas pessoas precisam procurar o médico com um pouco mais de antecedência. Por que isso acontece, doutor? Isso é uma característica biológica do tumor, da raça, né? Onde a célula tumoral ela tem essa capacidade de ser muito mais agressiva, né? E causar tumores mais avançados, tumores que têm a capacidade de se alastrar pelo corpo, criando metástases muito mais cedo. Tem algum sinal que pode gerar algum tipo de preocupação? Olha, a gente tem que dividir muito bem as duas principais doenças da próstata. O câncer de próstata e a hiperplasia prostática, que é um inchaço da próstata. O câncer é o tumor maligno, é aquele que vai levar ou pode levar à morte. O tumor benigno, que é a hiperplasia prostática, é o que vai dar sintomas mais cedo, porque ela cresce no meio da próstata. Então vai causar sintomas urinários, o paciente vai ter dificuldade para urinar, vai acordar mais vezes à noite para fazer xixi, o paciente tem a sensação que não conseguiu esvaziar a bexiga por completo, demora para iniciar o ato miccional. Tudo isso os homens têm que estar muito atentos, né? E quando tiver sintomas, não deixar de procurar o médico, porque essa é a melhor maneira da gente conseguir tratar a doença. O exame do toque é o grande tabu disso tudo, né? O que o senhor diria para quem tem medo ou vergonha de fazer esse exame? O exame de toque ele é fundamental e ele é complementar ao exame de PSA.
Ele é um exame muito rápido, ele demora em torno de 2 a 3 segundos para se fazer. Então é importantíssimo que nós tenhamos todas essas informações para saber se esse paciente pode ou não pode ter um câncer de próstata. Então não temos espaço mais para preconceito, o exame de toque é fundamental e a gente tem que fazer. A próstata é o foco principal da campanha Novembro Azul. As incidências desse tipo de câncer entre os homens, né, é muito grande, mas tem outras preocupações também com a saúde do homem, né, doutor? Com certeza, né? A próstata é só uma parte da saúde do homem. Nós precisamos olhar o homem como um todo, até porque nós não estamos falando somente da saúde da próstata no Novembro Azul. A gente fala em todos os tipos de doenças que podem ocasionar, né? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre os homens. Então a gente também precisa ter muito cuidado e avaliar também a parte cardiovascular, a parte pulmonar, né? O homem também acaba se envolvendo muito no ato do tabagismo, e isso acaba trazendo muitas doenças. E não é só isso, a gente também tem que pensar muito na parte mental, né? A gente só pensa na nossa saúde física, mas às vezes esquece da nossa saúde mental, que é fundamental para que a gente tenha uma saúde como um todo. E nos homens a saúde mental é muito importante, principalmente quando a gente fala na parte sexual. É a principal causa, né, de problemas relacionados à ereção no homem. Infelizmente, é a parte psicológica. Em 80% dos casos, essa é a causa que leva o homem a ter problemas de ereção. Então, procurar o médico, fazer os seus exames é fundamental. Doutor, como ter uma vida e um envelhecimento saudável? Olha, gente, esse segredo ele está muito claro, né? É ter bons hábitos de vida, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, jamais fumar, controle na ingestão de bebidas alcoólicas, ser feliz. Isso faz com que o nosso corpo e a nossa imunidade combata as doenças. Então, são os segredos para ter um envelhecimento saudável. Então, isso que a gente tem que tentar colocar na cabeça dos homens, na cabeça de todas as pessoas, né? A gente tem que chegar aí bem no nosso envelhecimento. E o homem sempre tem a mania de só procurar o médico em momentos extremos, né? Com certeza, e a gente tem que mudar isso culturalmente, né? A parte das meninas, por exemplo, quando elas ficam mocinhas, a mãe já leva no médico para fazer os seus exames anuais. O homem também tem que ter isso, tem que conversar com o seu filho, já começar a fazer os seus exames logo na adolescência. Não custa nada a gente fazer exames de sangue, procurar se existe algum tipo de problema e já orientar aquele adolescente, aquele jovem, como ele pode ter hábitos de vida saudáveis para chegar no envelhecimento saudável, né? Conversar sobre a parte sexual, conversar sobre a parte de atividade física, de alimentação, ficar longe das drogas, né? Cuidar muito com toda essa parte que faz muita importância no nosso envelhecimento. Hoje é muito comum ver as mulheres levando os homens para o médico, né, doutor? Comum no consultório também? As mulheres são as nossas maiores aliadas, né? Então, meu agradecimento de coração a todas as mulheres que se preocupam com seus amados, com seus esposos, com seus companheiros, que marcam, né, na agenda deles para fazer os seus exames, que incentivam que eles vão fazer os exames. Isso é fundamental e graças às mulheres a gente consegue descobrir muito cedo as doenças e consegue tratar adequadamente. Alimentação adequada, prática de atividade física frequente sempre foram aliados de uma boa saúde. Mas o que a gente tem que levar em consideração também quando se fala em alimentação adequada e quando se fala em prática de atividade física frequente, para que não haja exageros e que isso também não venha trazer um prejuízo? Com certeza. O que seria o ideal, né? No mínimo 5 horas de atividade física por semana, divididos em exercícios com peso e exercícios aeróbicos. Isso que seria a chave em relação à atividade física. Em relação à alimentação, nós temos que ter uma alimentação equilibrada entre os carboidratos, entre as proteínas, entre as gorduras. Ou seja, nunca exagerar nas gorduras, nos açúcares, nos carboidratos, porque isso sim pode ser a gênese, o que vai criar as doenças. Então, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física são a grande chave, o segredo para ter um envelhecimento saudável. Que mensagem o senhor deixaria para os homens que ainda têm preconceito com o exame da próstata?
Eu costumo dizer que o preconceito mata, eu costumo dizer que o preconceito a gente tem que combater ativamente, né? Não podemos ter as brincadeirinhas, a gente tem que ser ativo na parte de investigação e tratamento das doenças. Quanto mais cedo a gente descobre a doença, melhores são os tratamentos e melhor é o nosso envelhecimento. Então a gente não pode deixar de fazer os exames precocemente. Obrigado, Dr. Luciano Praun. Obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.